Saudações aos que nos consagram, eu sou o Daniel e hoje eu vou falar um pouco com você que quer começar a mestrar. Então, beleza, a gente reuniu um grupo e tal, decidimos quem vai ser o mestre, quem vão ser os jogadores. Mas e aí? Como é que você vai começar a criar a sua aventura? Só lembrando que assim, não existe um jeito certo, um jeito errado de se jogar RPG, de se mestrar uma aventura. O que eu vou falar aqui é um pouco com base na forma como eu gosto de conduzir os meus jogos. Então, assim, a primeira coisa que o mestre tem que fazer é saber que tipo de jogo o grupo dele gosta. Como assim tipo de jogo? Então vamos lá, se você tem um grupo que gosta mais de combate, não adianta você fazer uma aventura toda baseada em enigma, em armadilhas. E da mesma forma, se o teu grupo valoriza mais interpretação, interação entre os personagens e tudo mais, não adianta você colocar os caras num dungeon crawl direto, só um monstro enquanto aleatório, que não vai divertir a galera. Então acho que a primeira coisa é você identificar que tipo de jogo eles gostam. E se o grupo não sabe que tipo de jogo gosta, vamos supor que seja um grupo todo novo, aí beleza, você escolhe um ou mistura um pouco de tudo e com o tempo vocês vão sabendo o que cada um gosta mais. O próximo passo é que tipo de aventura você gostaria de mestrar. Então, como assim que tipo de aventura? Eu acho que existem dois tipos de aventura que o mestre pode levar, mais fechada ou mais aberta. Como assim? É uma aventura mais fechada, mais nos trilhos, onde o mestre já tem bem definidinho todos os caminhos da aventura, tudo que pode acontecer, todos os lugares por onde os heróis ou os personagens podem passar, ou uma aventura mais aberta, onde o mestre tem uma ideia básica, um plot, e ele vai desenvolvendo aquilo ali com os jogadores, os personagens no decorrer do jogo. Essa pode parecer até um tipo de aventura mais difícil de se levar, mas eu acho que ela acaba sendo mais fácil, porque é muito difícil você conseguir manter os jogadores assim nos trilhos todo o tempo. Sem contar que eu acho que fica um pouco cansativo. Então, quando você tem as ideias-chave da aventura e dá essa liberdade para os jogadores interagirem, acho que fica mais fácil, que você precisa até criar menos coisa. Uma outra dica legal é ler aventuras prontas. Eu confesso que assim, eu nunca usei muito aventuras prontas, elas propriamente ditas, mestrar uma aventura pronta. Mas eu gosto muito de ler, porque sempre tem alguma ideia legal, sempre tem uma armadilha legal, tem algum monstro legal, sempre tem alguma ideia, um enigma maneiro. Então é válido, ainda mais quando você está começando a mestrar, que você não tem muito jeito e tal, te dá bastante subsídio. É igual quando você está aprendendo uma língua nova. Você pode saber a estrutura da língua, mas você tem que conhecer bastante palavras para você conseguir formar as frases e tal. E a aventura é a mesma coisa. Uma dica que eu dou com relação à aventura, para o mestre mais iniciante, é não ser muito detalhista na hora que você estiver criando sua aventura. Vamos supor que você decide fazer uma aventura mais nos trilhos. Então tem gente que escreve detalhe por detalhe de cada sala que os jogadores vão passar, da fala de cada personagem e tal. Que isso daí tem dois problemas. Um é que toma um tempo danado. E o segundo é que na hora que você estiver jogando, você vai ver que aproximadamente 50% disso você não vai usar. Que dificilmente vai tudo 100% nos trilhos como você gostaria. Então nem perca todo o seu tempo, tanto tempo assim, fazendo isso. Faz ali as anotações que são chave, que são mais importantes. Você pode até ter um pouco mais de detalhe, mas não se apega a ter 100% da aventura no papel não. Que eu acho que isso te dá mais trabalho, toma mais tempo, consequentemente vai demorar mais para você se preparar, para você conseguir mestrar e tal, e não vai ter tanto efeito. Uma coisa assim que você precisa chegar no jogo com tudo já prontinho, se possível, são as fichas de NPCs, de sei lá, qualquer antagonista com que os personagens vão encontrar,
situações importantes que eles vão passar que envolvam estatísticas, tipo uma armadilha, um desafio de enigmas, alguma coisa assim. Isso sim é importante, você chegar com tudo pronto. Que é muito chato quando a galera tá jogando e o mestre para, pô, deixa eu criar um personagem aqui rapidinho. Tá, por mais que seja rápido, vai levar ali 5, 10 minutos. Mas, pô, pra quando você tá no meio do jogo, quebra totalmente o clima. E aí não é legal, né? Um outro ponto importante para o mestre iniciante sempre se atentar é que a diversão ela é mais importante do que seguir o planejamento. Então o que eu quero dizer com isso não é que a aventura tem que ser aquela galhofada, todo mundo rindo, contando piada, não. Mas assim, não fica tão apegado às tuas ideias. Não queira seguir tão à risca. Você colocar a tua ideia no papel. Até por isso que eu falei que não acho legal você ser tão detalhista. Uma vez que tuas ideias estão no papel, aquilo ali vai ser uma bússola. Ela vai te guiar. Mas não fica apegado muito àquilo, porque às vezes os próprios jogadores conduzem a aventura para um outro lado, que pode ter coisas muito legais e vai acabar agradando mais eles também. Então o mestre tem que sentir tem que ter esse feeling quando ele está lá narrando. Pô, acho que isso daqui vai ser melhor do que eu tinha pensado, então deixa aí por aqui. E aí entra uma outra dica que, putz, essa é uma das maiores dicas que qualquer mestre pode ter, e principalmente no início a gente não se atenta tanto, que é usar as ideias dos jogadores. Você vai ver, conforme você está jogando e vem as diversas situações de jogo e tudo mais, os jogadores te dão muita ideia do que pode estar acontecendo. Então você coloca ali um mistério e tal, e os jogadores começam a falar, será que é isso, será que é aquilo? E, cara, muitas vezes um dos jogadores vai te dar uma ideia do que pode ser, você vai pensar, putz, isso é muito melhor do que eu tinha pensado. Então, cara, não tenha vergonha de abandonar o que você pensou, se isso não for comprometer toda a estrutura da tua história, claro, e se apoderar daquela ideia ali. Porque isso nada mais é do que você permitir com que os jogadores também construam a aventura, também construam aquele mundo. E isso te poupa muito tempo também. Porque durante o jogo você vai ver que você vai ter muitas ideias até para próximas aventuras. Então, isso que eu falo, quando o mestre tá naquele período meio sem criatividade, não quero mestrar, cara, pensa o básico do básico, sente e mestra. Que depois de uma sessão de jogo, com certeza vai sair material para mais coisas. Porque os jogadores sempre colaboram, sempre enriquecem assim, a sessão de jogo. Então, não tenha medo. Aproveita as ideias. Uma outra dica, essa daqui, acho que os mestres quando estão começando se sentem meio inseguros, que ainda não conhecem muito bem o sistema, não tem domínio do cenário, não sabe mestrar muito bem e tal. E acabam abrindo mão da tal da regra de ouro, que é quando o mestre tem abertura para modificar qualquer regra dentro do jogo dele. Tudo que ele achar que faz sentido para aquele jogo ser legal, ele pode colocar. Claro que o ideal é que tenha uma explicação e tal, mas você pode alterar qualquer regra do jogo. Óbvio, se for uma regra que afeta diretamente os jogadores, os personagens, é bom você comunicar e tal. Mas assim, se for o caso, até deixar claro, ó, gente, a gente vai começar a jogar e tal, tem algumas regras que eu vou usar de uma forma diferente, ou alguns monstros e tal. Quer ver um exemplo? Você bota um encontro com sei lá, um orc. E aí esse orc dá uma baforada de fogo. E o advogado de regra vai falar, pô, mas orc dando baforada? Que isso? Isso não existe. Olha o livro do monstro, página tal, orc não tem baforada. Você vai falar pra ele, ó, tem. Esse daí pelo menos tem. Então, normalmente os orcs não tem mesmo, mas esse tem. Então, é até uma coisa que seu personagem fica meio assustado, assim, e que você ficou curioso para descobrir. Então, pronto, você já colocou até mais um mistério no jogo. Como eu falei, é legal você ter uma explicação para aquelas coisas. Nem que o orc tenha um anel mágico que dá uma baforada para ele. Pronto. Mas você pode fugir um pouco da regra. Pro que você achar melhor. Se for pro bem do jogo, bem da aventura, bem do grupo, você pode fugir da regra. Não tenha medo, tá? Pode peitar o jogador.
E assim, lembre-se daquilo que eu falei. Nunca vai acontecer 100% do que você planejou. Nunca, 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 nunca. Por mais que você jogue uma aventura dentro dos trilhos, sempre vai fugir um pouquinho. E isso não é problema. Isso não é problema. Já aconteceu de eu parar para mestrar e bolar uma parte que eu pensava assim, caraca, essa parte aqui vai ser o top, vai ser o auge da sessão de jogo. E cara, a sessão de jogo aconteceu e nem aconteceu aquilo ali. Nem passou perto de acontecer. E foi uma sessão de jogo maneiríssima. Então assim, muita coisa que você planejou não vai acontecer. Você pode guardar para usar em outra aventura, em outra sessão de jogo, não quer que seja. Mas assim, é fato. Então foi isso, pessoal. Isso é meio que um compilado assim para ajudar você que está começando a mestrar agora. Eu gosto de fazer minhas aventuras mais abertas, assim. Não gosto de fazer aventura nos trilhos e tal. Eu pego as ideias básicas do que eu quero, crio uns tópicos do que eu considero mais importante, anoto quem são os NPCs que são mais importantes, que podem ter uma relevância na história, coloco alguns gatilhos. Então, por exemplo, se o grupo fizer isso, acarretará nisso, ou se fizer aquilo, vai acarretar naquilo. E vou me guiando por ali. Então é mais ou menos uma árvore de ideias que eu vou fazendo, mas eu deixo o próprio grupo ali, a gente constrói a história na hora. A maior parte dos jogos meus rodam assim, até hoje tem rodado muito bem, a gente se diverte bastante, mas é como eu falei lá no início, não existe uma forma certa ou uma melhor forma. A melhor forma é a que vai agradar você e o seu grupo. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Deixa aqui seu comentário, os mestres mais veteranos. Compartilhem aqui também dicas que vocês têm para os mestres novatos e tal. Eu sei que tem muito mestre novato por aí afora, ou aquele cara que é jogador e quer mestrar, mas tem um pouco de receio, não sabe? Então compartilhe aqui as ideias, porque até nós que já mestramos há mais tempo podemos ter uma ideia legal de outro mestre e incorporar na nossa forma de preparar uma sessão de jogo e tudo mais. Então é isso, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.